Oi, Sor. Sor, eu não tô te ouvindo. Oi, senhor. Alô? Oi? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Cauane? Tá? Júlia? Oi, Sor. Oi, Luana. Bom dia. Tudo bem, filha? Bom E dia. aí, senhor? E aí, Calu? Tudo bem? Tudo? Ah, então tá bom. Júlia, tá me ouvindo agora? Gimenão, tudo bem? Oi, Guilherme. Bom dia. Oi, Ana Rebeca. Bom dia. Tudo bem? E aí, Cauã, como é que tá as coisas? Estudando bastante? Oi, Gui, bom dia, tudo bem? Cauã, não tô te ouvindo. Agora o som tá A ligado. Júlia Vamos saiu. ver. A Júlia saiu porque ela não tava te Você tá escutando. tão baixinha. É o seu som que tá baixo assim? Tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Tá me Oi, ouvindo? Júlia. A Júlia saiu porque ela não tava ouvindo seu áudio. Mas todo mundo tava me ouvindo, só ela que não, né? Bom dia, Júlia. Júlia? Oi, Sor. Agora eu tô te ouvindo, mas tá muito baixo. Peraí que eu vou pegar meu fone. Ah, mas tá baixo pra você também, Gui? Luana, tá tudo bem? Tá me ouvindo bem? Ô, Sor. É, tudo bem que você tá dormindo, né? Oi? Eu tô Você, ouvindo muito bem. você tá me ouvindo, você tá meio dormindo ainda, né, Lu? Tô. Ah, Ai, Sor, então não tá gosto de bom. Como ficar é que vocês cedo, estão? não. Que preguiça é essa, gente? Meu Deus do céu! Hoje é sexta-feira. Sextou. Isso aí, senhor! Isso aí! Dia É, de dia faxina de, em dia de casa. faxina, que eu ia falar, terminar a live logo para vocês ajudarem a mãe a fazer a faxina. Cauane, tem luva em casa? Tem o quê? Luva. Luva? É, Ah, tem. tem que pôr luva, porque senão vai estragar a unha, né? Olha como que tá. Toda Eu chique, pintei né? ontem, senhor. Então tem que pôr a Tô luva para morrendo ajudar a mãe a de limpar a sono. casa. Né? Oi, É. Maria, tudo bem, meu amor? Oi, senhor, tudo. Oi, Lívia, bom dia, tudo bem, meu amor? Bom dia, tudo. Oi, Breno. Bom dia, senhor. Bom dia, Vitória, tudo bem? Bom dia, senhor. Oi, Rafael, tudo bem? Lucas Henrique, o Manga. É Senhor, a Guilherme minha mãe quer te dar Manganotti? oi. Tá. Uai, Gui. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Cadê a nossa fiel escudeira? A mãe da Ju já tá com o avental, já tá na labuta já, ó. Já, minha mãe já tá trabalhando. É porque tá muito baixo pra mim daqui. Usar o fone. É, Minha mãe já tá trabalhando, senhor. isso. Fala pra ela que eu vou terminar a live rapidinho pra você ajudar ela a fazer faxina. Essa Júlia é esperta. Tá desligado seu som, viu, Ju? Eu vou dar um Ô, pontinho pra senhor, quem te. o Oi. legal,
Ô, senhor, legal que não vai ser só eu que vou trabalhar, porque eu também vou levar junto minhas irmãs. Isso, mas vamos pensar, né? Eu acho que eu vou dar um pontinho para quem vai ajudar a mãe a fazer faxina. Eu ajudo todo Tudo dia. bem, eu sempre faço isso. Bom dia, Estela. Tudo bem, meu amor? Oi, senhor, tudo bem e você? Muito obrigado, tá? Recebi algumas mensagens, né? De Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado por ter lembrado, tá? Eu agradeço aí, tá? Um beijão para vocês, tá? Estela, seu microfone tá desligado. Acho que você tava tentando falar, não tava? Outro beijo pra você, senhor. Ah, Eu dei feliz dia dos pais porque você merece, né, senhor? ai, obrigado, meu anjo. É igual eu falo, só aquele pai chato, né? Meu filho mesmo fala, você pega no meu pé, né? Mas tem que ser chato, tem que pegar no pé. Porque senão não é pai, né? Né, Ju? A mãe que é muito boazinha, que deixa tudo tal. E aí o negócio. Que foi? Que foi, Cauane? A mãe tem que brigar, tem que pegar no pé, tem que fazer as coisas. Pergunta pra Karen pra você ver, cara, Cauane. Vê se ela não concorda comigo. Eu também concordo plenamente. Teve uma Assim. vez, senhor, rapidinho essa história. Teve uma vez que eu tava tomando café, tava vendo um vídeo enquanto eu tomava café, e minha mãe tava falando, não sei o que ela falou, Lucas, faz isso, eu falei, não. Aí, no exato momento, minha mãe falou, é o quê, menino? Eu falei, não, tá aqui o celular, toma fome, e toma também meu pai. Tem que ser mais ou menos assim mesmo. Oi, Johanan, bom dia, meu anjo, tudo bem? Oi, Isa. Bom dia, Vamos lá senhor. rapidinho. Vamos lá fazer a chamada e ver como que tá, tudo bem? Vou fazendo a chamada, vocês vão me respondendo quem está presente, tá? Então vamos lá, Alice está presente? Ana Rebeca. Arthur Jimenez. Arthur Rudes. Breno. Guilherme Manganotti. Guilherme Silvério. Guilherme Silvério. Igor. Isabela. Presente. Johanan. Júlia. Aqui. Cauane. Larissa. Lívia. Aqui. Luana. Aqui. Lucas Carvalho. Lucas Fernandes. Lucas Presente. Henrique. Maria. Natália. Rafael. Estela e Vitória. Aqui. Então, até agora no momento tá faltando a Alice, tá faltando o Arthur Rudes, o Igor e a Larissa, tá bom? E a Natália. Se entrar depois durante a aula, eu volto e coloco a presença, tá bom? Tudo bem? Mais alguma perguntinha? Tá. Por que, Manganotti, que tá tenso? Manga? Oi. Que foi, meu anjo? O que aconteceu? O ET não consegue falar pelo microfone. Ah, tá. Não, mas já arrumei aqui, já coloquei, tá bom? Vamos lá rapidinho. A gente tinha dever para fazer, não tinha? Sim, Hã? tinha. Era a tarefa 17. O que era na tarefa 17? Vamos lá tentar dar uma olhada. O que era a tarefa 17? Quem lembra? Tinha que responder umas perguntas lá e eu fazer um mapa. Era Isso. regionalização da América. Então, por exemplo, a divisão geográfica, né? América do Norte, América Central e América do Sul. Divisão histórico-linguística, América Anglo-Saxônica e América Latina. Divisão econômica, país desenvolvido, país emergente, subdesenvolvido e industrializado, país do centro e de periferia. Aí depois tinha um mapa para vocês fazerem, né? Colocando a América Andina, América Pratina e as Guianas, como tinha lá na atividade lá atrás, tá bom?
Essa atividade a gente até comentou, eu fiz um pouco com vocês, mostrei qual era o mapinha que era para vocês pintarem, tá? A tarefa 18, tá? Até para que vocês entendam. Nós vamos falar da América físico, relevo, tá? Então tá lá, pesquise as principais formas de relevo, planícies montanhas ou planaltos do continente americano e escolha uma na América do Norte e uma na América do Sul, destacando. Então, por exemplo, vou colocar aqui montanhas. Eu tenho na América do Norte as montanhas rochosas, na América do Sul eu tenho a Cordilheira dos Andes, né? São exemplos que a gente tem. A importância econômica, né? Como que ela serve, para que ela serve. Principalmente questão de turismo, um monte de coisa que a gente pode estar colocando, tá? E aí depois nós temos algumas questões aqui para a gente estar fazendo, como a questão 2, né? Que é para vocês verem e responderem as alternativas, tá bom? Então, só estou lembrando que depois eu volto aqui no finalzinho da aula para fazer com vocês, tá bom? É que a gente já está aí, fica mais fácil. Hoje nós temos que estudar literalmente da página 10, página 11, se não me falha a memória, até a página 17, tá? Então eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente estar fazendo aí rapidinho, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho de perfil topográfico, né? Porque nós vamos estudar sobre a questão física. O que é a questão física? A questão de relevo. Vocês se lembram que o ano passado... a gente fez um perfil topográfico, por exemplo, do Brasil, onde tinha um mapinha do Brasil, onde tinha três retas, de AB, de CAD e de EAF. Aí a gente tinha que escolher e montar o perfil topográfico. Vocês lembram disso? Alguém lembra ou não? A Maria lembra, né? Dormindo, mas lembra. Tá? Então a gente trabalhou um pouquinho sobre o perfil topográfico do território brasileiro. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho de perfil topográfico, mas de onde? Do continente americano. Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês e vou estar mostrando aí depois, a gente vai estar fazendo. Então vamos lá rapidinho na página. Nós fizemos até a página 10 na aula passada, tá? Hoje a gente vai para a página 11, América, quadro natural. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ô, senhor, Oi, pode falar. os Eu mapas acho que a gente fez, vai mandar para você ou não? Qual você fala? Igual o da página 10, daí Ah. o da página... Não é o da página... da pode página falar. 10. Da página 10, na 4 também tem. Isso. Mapa que a gente fez. O da Vai mandar página... pra você. O da página 10 era de dever, não era? Tá? O da página... Vamos voltar lá só para vocês lembrarem. O da página, por exemplo, aqui... Deixa eu voltar aqui que agora travou um pouquinho. Uma benção. Ó, da página... Deixa eu diminuir aqui que fica mais fácil. Da página 4 era para vocês pintarem um mapa e vocês dividirem da forma que vocês acharem melhor. Tá? Então era para vocês escolherem. Então vocês colocavam o título, escolhiam a forma que vocês estariam dividindo e fizessem, por exemplo, uma legenda para isso aí. Tá? Depois o da página, esse é da página 4. Depois lá na página, por exemplo, acho que é a página aqui, na página 8. Também era para vocês pintarem por duas partes. América anglo-saxônica, que é Estados Unidos, Canadá, essa parte aqui do Alasca, México, América Central e América do Sul, todos da América Latina. Então era para vocês pintarem dessa forma. Depois nós temos lá na página 10, era para vocês olharem o mapa que vocês tinham lá, né? Que era o mapa em branco do continente americano, e para que vocês fizessem, por exemplo, ou escolhessem, né? Uma daquelas formas da questão econômica. Não vai ser preciso mandá-lo no seguinte. A hora que a gente terminar hoje, eu vou pedir para que vocês vão mostrando e eu vou marcando. Tá? Então, conforme a gente vai fazendo, tá? Depois que a gente terminar as páginas que a gente tem, aí eu vou pedir para que vocês mostrem para nós. Então, vocês vão pegar o mapa de vocês e vão estar mostrando para nós. Tudo bem?
Por Ah, quê? tá, Porque senão entendi. vocês ficam mandando um monte de atividade. E como que vocês conseguem mandar isso? Vocês têm que transformar em PDF, dar um trabalho doido para vocês também, né? Então, ao invés de a gente fazer isso, vocês vão mostrando, eu vou estar marcando, tá bom? Mas vamos fazer as páginas que a gente tem, pelo menos a gente não perde muito tempo. E aí a gente já vê o conteúdo da prova dessa semana, tá bom? Só uma perguntinha, todos entraram lá e já responderam a prova da semana passada, as questões? Todos já entraram lá e responderam as atividades da aula passada, da semana passada? Acho que sim, Sim. senhor. Eu sim. Ah, Já. tem que ficar atento a respeito disso. E assim, os alunos que estão com nota inferior a 6, ou seja, que estão de recuperação. No domingo à noite eu mandei para todos a questão, por exemplo, dos alunos que estão com média baixa, para que entrasse e que respondesse. Tem até hoje para responder e me enviar. Se não responder até hoje, vai ficar com aquela nota. Aí depois só a recuperação final no final do ano, tá bom? Então vamos lá. Página 11. América Quadro Natural. Relevo e hidrografia. O continente americano apresenta uma grande diversidade de formas de relevo, que se estende de norte a sul do território. Elas são resultantes dos processos endógenos e exógenos, que formam e modelam a superfície terrestre. É legal que vocês fiquem sabendo o que é endógeno e o que é exógeno, tá? Os processos endógenos são resultantes das forças naturais provenientes do interior da Terra, como as atividades tectônicas e as transformações físicas nas rochas, ou seja, de dentro para fora. Tá? Então, por exemplo, tem um abalo sísmico, tem, vamos falar assim, um terremoto, tem, vamos falar assim, um vulcão em erupção, tudo isso ele vai mudar, vamos falar assim, esse espaço do lado de fora. Mas a mudança ela vem de dentro para fora. Os processos exógenos são resultantes das forças naturais externas, tá? E estão relacionados à dinâmica climática, como o vento, a chuva e também os fenômenos biológicos. Então, por exemplo, todas as mudanças que acontecem no relevo de fora, como, por exemplo, choveu, mudou o relevo, né? Teve uma erosão, né? A questão sol, chuva, aquele ambiente acaba, vamos falar, ficando tão seco, quebra aquela rocha, alguma coisa desse tipo. Racha, então, essas mudanças são mudanças relacionadas à questão climática, né? O vento, né? Você vai um dia, por exemplo, num deserto, ou que seja numa praia, né? Isso acontece muito nos lençóis maranhenses, né? Você chega lá, tá de um jeito, no outro dia você volta, tá de outro. O que mudou? A questão do quê? Do vento que muda. Então são, vamos falar, eventos, por exemplo, que de forças externas, que é chamado de exógenos, tá? Então, essas duas palavrinhas é legal que vocês guardem. O que é endógenos e o que é exógeno. Aí a gente tem duas imagens, né? Essa imagem, por exemplo, aqui, ó, Monte Santa Helena nos Estados Unidos, que a gente tem a questão da neve que está derretendo e tudo mais. Esse relevo acaba sendo modificado, por exemplo, pelas condições climáticas. Aqui, por exemplo, a gente vê que parece próximo de um vulcão, né? A questão, vamos falar assim, da temperatura e tudo mais. Então, a gente sabe que aqui as mudanças ocorrem de dentro para fora. Então, aqui seria os exógenos e aqui seriam os endógenos, tá? Agora nós vamos para a página 12. Vamos observar o mapa a seguir com a disposição do relevo americano. Então eu tenho aqui de norte a sul, né? América físico. Então eu tenho, além, vamos falar assim, do mapa, eu tenho o quê? A legenda. O que essa legenda representa? A questão das altitudes, né? Os lugares mais altos. Lembra que eu falei das montanhas rochosas no norte e a Cordilheira dos Andes no sul, né? Então a gente tem os planaltos, nós temos as depressões, nós temos, no caso, as planícies. Tudo isso são exemplos que aparecem aqui para nós, como, por exemplo, a planície amazônica, a planície platina, o planalto brasileiro, né? Olha lá, a Serra do Espinhaço, a Serra do Mar. Nós, como descendo, às vezes, quando a gente vai para a praia, tipo
vamos falar Ilha Bela, né, Ubatuba. Em uma determinada época, local que a gente encontra, a gente consegue ver a Serra do Mar inteirinha, né? É bem interessante a gente ver. Por isso que chama o vale, né, que a gente está passando ali pelo Vale do Paraíba. Por que que é o vale? Porque de um lado nós temos a Serra do Mar, do outro lado nós temos a Serra da Mantiqueira, tá? Então aqui esse mapa mostra a questão física. Agora nós vamos lá para a página 12. Quais estruturas gerais do relevo podem ser observadas no mapa? Então a gente consegue perceber montanhas. Ó, olhando aqui desse lado oeste, são as partes mais altas, né? Então aqui nós temos do lado oeste mais montanhas, são as partes mais altas. No centro a gente tem partes mais baixas, que seriam as planícies. E do lado leste a gente teria o que? Os planaltos, né? Olha lá para a gente dar uma olhada. Encontramos montanhas no oeste, grandes planícies no centro e planaltos a leste. Pode marcar aí rapidinho. Ô, senhor, a Estela pediu pra avisar que a internet dela caiu e ela tá no 3G. Daí, tipo, ela pode cair a qualquer momento, tá bom? Tá bom, coitadinha. Vamos falar, é difícil também. Falo, semana passada eu estava dando aula para vocês. Terminei o oitavo D, dei aula no oitavo C. Fui começar o B, a minha internet caiu, não conseguia voltar. E aí, senhor? E aí que eu tive que remarcar minha aula. Meu Deus. Mas aí eu consegui remarcar para meio-dia. Aí terminou, por exemplo, as lives, eu comecei a do oitavo B, meio-dia. Olha lá, questão B. Qual dessas estruturas é predominante? Se a gente olhar, seria a questão dos planaltos, né? Ó, planalto aqui, são alguns lugares, por exemplo. Então, o que está predominando são os planaltos. Questão C. Que relações podemos estabelecer entre essas estruturas na América do Sul e na América do Norte? Vocês acham que é meio parecido? Olha aqui, ó. Tem relação, por exemplo, ó, a questão aqui, parte mais alta. Tanto no Norte como no Sul, elas são bem parecidas, né? Se a gente parar para pensar do lado oeste, partes mais altas. No centro, partes mais baixas. E no leste, partes medianas, né? Olha lá. Espera-se que o aluno consiga observar a semelhança entre a estrutura geomorfológica da América, ou seja, mais ou menos o mesmo desenho em termos de altitude do leste, do centro e da parte oeste, né? Ela tem mais ou menos uma mesma semelhança, tá? Professor, como que eu posso então estar escrevendo? Posso estar colocando, existe semelhança, porque tanto na América do Norte como na América do Sul, do lado oeste é mais alto, no meio, né, na parte central baixa, e do lado leste as altitudes são medianas, né? Pronto? Calando. E aí, Julinha, já comeu a fruta hoje? Senhor, minha mãe trouxe café da manhã, daí eu comi. Kiwi. E eu não demorei 15 minutos. Kiwi. Kiwi, senhor. Tem que ser. Eu gosto de pitaia, mas tá muito caro. Ai, Tá senhor, eu só gosto de pitaia às vezes. Tá quase R$ 40 o quilo da pitaia. Muito Deus caro. defenderá. Ai. A pitaia rosa até que é gostosa, mas a pitaia branca é horrível. A pitaia branca é que eu gosto. Ah lá. Gente, vocês têm algum problema no paladar? Senhor, a minha fruta favorita é mangostim. Não, deixa quieto que a gente não sabe nem o que é isso. Nossa, senhor, só tem uma vez no ano e é um ranço de caro. E quando vem bom, é uma. Eu gosto de carambola. Carambola é bom. E na salada, já comeram carambola na salada? É muito bom. De rúcula.
Carambola na salada Ah. de rúcula com manga e tudo mais, hein? Gosto de manga, senhor. Manga é uma delícia. É mesmo. Então vamos lá. Olha o Breno, tudo bem, Breno? Vamos lá, quem que pode ler essa parte aqui para nós? Senhor, quer que eu leia? Quero, Ju. A análise do mapa permite observar que a estrutura do relevo no continente americano não é muito diferente na proporção norte-sul. A oeste aparece o conjunto de cadeias montanhosas, montanhas rochosas e Cordilheira dos Andes, sujeitas a atividades vulcânicas e terremotos. Lembre-se de que aqui a estrutura geomorfológica é recente. Na porção central aparecem as grandes planícies e... Não, calma. Na porção central aparecem as grandes planícies e a leste os planaltos mais antigos e desgastados pelos ventos, chuvas e rios. Tá, então o que, que a gente fala? Que, por exemplo, do lado oeste são as partes mais altas, no centro as partes mais baixas, e do lado leste seria as partes medianas, que são os planaltos. Isso a gente também não pode esquecer, que aqui, ó, só para a gente entender. Lembra quando nós estudamos, tá? A movimentação das placas tectônicas? Quem que lembra? Convergente, divergente, conservativo. Lembra disso? Tá? Então, quando você tem o encontro das placas tectônicas, elas fazem isso aqui, ó, esse movimento, tá? E aí ela forma as grandes cadeias de montanhas, né? Então, o que, que a gente consegue perceber com tudo isso, né? Aqui nós temos encontros de placas tectônicas. Você pode ver que aqui nós temos, olha aqui, ó, olha a setinha, né? A questão desse encontro, né? Então, aqui a gente tem esses encontros. Olha aqui o encontro mais de setinha. Então, mostra que o choque das placas tectônicas. Desse lado, a gente já sabe que basicamente nós não temos. Então, isso é resultado de uma erosão, vamos falar de um grande desgaste e tudo mais, tá? A imagem aqui, ó. Detalhe do encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. Cadê a placa de Nazca? Tá aqui. Ó a sul-americana. Então, você tem aqui, ó, o encontro. O que dá para perceber, né? Uma acaba sobrepondo a outra. E aí é onde acontece a questão das grandes cadeias de montanha, a questão, por exemplo, da formação de vulcões e tudo mais. São exemplos que a gente tem, tá? Agora, olha aqui para a gente perceber, né? Vamos observar o perfil topográfico da América do Norte, né, e o perfil topográfico da América do Sul. Esse é o da América do Norte, esse é o da América do Sul, né? Ó, lado oeste e lado leste. Lado oeste, lado leste. Eles têm uma certa semelhança? Eles têm. Olha a formação, né? Na América do Sul, a gente sabe que é mais alto, né? Mas na América do Norte também temos o lado mais alto, né? Olha aqui no centro, olha aqui no centro. Então nós temos montanhas rochosas ao norte e aqui nós temos o que? Cordilheira dos Andes no sul. Planície Central no norte, Pantanal no sul, né? Serra do Espinhaço no sul, Apalaches no norte. São exemplos que a gente tem. Olha onde foi traçado o perfil de A a B e de A a B. Olha onde foi. Local. Então, se eu parar para pensar, ó, vou voltar aqui um pouquinho só para vocês perceberem, ó. O perfil ele foi montado mais ou menos aqui do norte e aqui o do sul. Certo? Então, são os exemplos que a gente tem. Então, você pega aquela reta de A a B e você coloca ela mais ou menos aqui. Olha onde acontece, né? Ó, a posição dela. Tá? Então, isso é legal que a gente pense, tá? Quem continua para nós? Tem 3 parágrafos. Posso ler, senhor? É que eu leio? Pode. A Cauane leu um, a Maria leu outro e o Lucas leu outro, tá? O Lucas Calu, tá? Leu o último aqui. Vamos lá. Vamos, Cauane. Eu Pode primeiro, começar. então? Isso. Ah, tá. A comparação entre a disposição do relevo da América do Norte e da América do Sul
permite perceber que tanto as montanhas rochosas quanto a Cordilheira dos Andes concentram os pontos mais altos do continente, como o Monte... Como que fala esse daqui? Mickley. Monte o quê? Mickley. Isso. Na América do Norte, com 6.187 metros, e o Aconcagua, na América do Sul, com 6.960 metros. Isso se deve ao fato dessas montanhas serem resultados dos dobramentos recentes da crosta terrestre formados na era Cenozoica e provocadas por movimentos erogênicos que ocorrem nos limites das placas tectônicas. Tá, lá no 6º ano a gente estudou a questão do que? Das eras, né? Principalmente eras e período, né? Da escala, vamos falar do tempo geológico, ou seja, a história da Terra. Então, os períodos, as eras, era paleozoica, né? Mesozoica, cenozoica e tudo mais. E esses movimentos orogênicos, ou seja, que são aqueles movimentos que são provocados pela movimentação das placas tectônicas. Vamos lá, Maria. A leste do continente predominam as formações geológicas mais antigas, datadas no pré-cambriano, como o Planalto do Labrador, no Canadá, os Montes Appalaches, nos Estados Unidos, e o Planalto Brasileiro, no Brasil. Essas estruturas, por serem mais antigas, sofreram importantes processos erosivos, são mais desgastadas, com altitudes menores e com topos mais planos ou arredondados. Muito bem. Vamos lá, Luquinha. Onde é? Deixa eu ler. As extensas planícies. Ah, tá. As extensas planícies centrais interligam os planaltos, as grandes cadeias de montanhas e as grandes cadeias de montanhas. Destacam-se no continente a planície amazônica, na América do Sul, a planície do Mississippi, Missouri, nos Estados Unidos, e a planície platina, na América do Sul. Tá, muito bem. O que é interessante aqui, tá? Se vocês quiserem fazer uma setinha nesses 3, por exemplo, parágrafos, o primeiro parágrafo diz respeito a oeste, o segundo a leste e o terceiro centro, né? Então é legal que vocês pensem, ó, oeste, centro e leste, até para vocês terem uma noção, né? Então, se vocês quiserem colocar também aqui, ó, oeste, centro e leste, e aqui a mesma coisa, oeste, leste e centro, para vocês saberem as características de cada uma dentro do seu relevo, por exemplo, do continente americano. Aí a gente tem 2 imagens, tá? Montes Appalaches, próximo de Oi, pode falar, Lu. Na América do Sul é oeste o quê? Não é tanto a América do Norte como a América do Sul, tá? O que acontece? Aqui eles estão dando exemplo nesses 3 parágrafos. O primeiro, ele está falando do oeste do continente. O segundo, ele está falando sobre o leste do continente. E o terceiro, sobre a parte central, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, ó. Oeste, centro e leste, tá? Até para que vocês entendam, tá bom, Lu? Aí a gente tem as 2 imagens, né, dos Montes Appalaches, que fica na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, formação do período Devoniano, com mais de 400 milhões de anos. E aqui nós temos o Rio Paraguai, né, que faz parte da Bacia Pratina, datada do período Quaternário, na era Cenozoica. Isso é legal que a gente pense. Então, cada um foi feito, cada um foi, vamos falar, criado, surgiu em uma determinada era e período, tá? Agora nós vamos para a página 15. Leia com atenção os infográficos a seguir. O que é infográfico, né? Ele quer dizer o quê? Que é informação dentro de um mapa, né? Dentro de um gráfico, a gente consegue perceber isso. Então, vamos lá. 50 anos de terremotos na América.
Dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, dos últimos 50 anos, registram 572 tremores de magnitude 6 ou superior na América. O que quer dizer isso, né? Por que nós estamos falando desses tremores, de terremoto? Porque a gente está falando das movimentação das placas tectônicas e na formação do relevo, né? Então, por isso que a gente cita alguns exemplos. Então, eu tenho aqui, 1º de abril de 2014, magnitude 8.2, terremoto mata ao menos 6 mil pessoas e deixa mais de 900 mil desalojados no Chile. 27 de fevereiro de 2010, magnitude 8.8, tsunami atingiu regiões mais populosas do Chile e matou mais de 800 pessoas. Por quê? Né? Se a gente o terremoto porque ele aconteceu em terra, tá? E a tsunami porque o tremor aconteceu, por exemplo, no oceano e chegou, vamos falar assim, a parte, vamos falar do Chile. Isso é legal que a gente pense, tá? Então, isso também já aconteceu. Tem um filme, e agora? Um Sonho Impossível? Não. Agora eu não vou lembrar. Fugiu o nome do filme. Que é um filme que mostra uma tsunami que aconteceu. Uma família estava passeando, né? E aconteceu toda a questão dessa tsunami. Eu não lembro o nome do filme. Se alguém... Semana sim, semana não, passa na sessão da tarde. Como que chama? Você lembra? Eu não lembro o nome, mas... E fugiu o nome. Você vai assistir a sessão da tarde, que filme que tá passando? Quando não passa Ghost, né? Mas tudo bem, tá? Esse filme. Eles dão muito. Então vamos lá. E aqui a gente tem a questão do infográfico, né? O que é isso? Número de terremotos na região. Ô, Sor, não é o Impossível? Oi? O filme não chamou O Impossível? Eu acho que é, Luana, assim, mas eu acho que sim, né? Tem o Impossível, eu acho que é isso mesmo, Lu, tá? Então vamos lá. Ano a ano, apenas terremotos com magnitude 6 ou superior. O que quer dizer isso, gente? É a intensidade vamos falar do tremor. Então, vamos falar assim, quanto mais alto, mais forte significa que foi. Então, isso a gente precisa pensar. Então, desde 1964 até 2010. Então, a gente tem aqui, né, os de magnitude. Por exemplo, olha aqui, a gente tem esse, que significa que é de 6 a 6.4, né, que foram 37. Essa cor aqui é a mais forte. Então, a gente sabe que só aconteceu, por exemplo, um maior que 8 só em 1997. Depois disso aconteceu aqui, né, vamos falar, com magnitude de 7.5 a 7.9 e aqui em 2014 também, tá? São exemplos que a gente tem. Aí, quando a gente fala um pouquinho disso aqui, gente, eu sempre lembra que tinha aquela mulher que trabalha na escola, né, lá na limpeza, que são as duas morenas lá, que são haitianas, tá? Não sei se vocês lembram, né? Vamos falar assim, tem a Shelly e tem a Josi. Elas trabalhavam na escola e aí, às vezes, quando a gente falava um pouquinho disso aqui, eu chamava ela na sala para elas falarem como que aconteceu. Por quê? Tanto a Shelly e como a Josi, elas presenciaram esse tremor de terra que aconteceu no Haiti, né? Que foi vamos falar assim, uma devastação tremenda. Até hoje, vamos falar, essa ilha, ela ainda sofre com a questão, vamos falar, desse tremor de terra que aconteceu lá em 2010. Depois de 10 anos ainda acontece. Vamos tentar entender. Então vamos lá. Luana, lê o primeiro aqui para nós, de El Salvador. 13 de janeiro e 13 de fevereiro de 2001. El Salvador. 2 movimentos de terra em um mês, de 7,6 e 6,6 graus. O balanço total é de 1.142 mortos e 2.000 desaparecidos e 1,3 milhões de flagelados. A Guatemala também é afetada pelo terremoto de 13 de janeiro, registra 6 mortos.
Olha lá, aconteceu um tremor em 13 de janeiro e 13 de fevereiro, ou seja, um mês depois, né? Vamos lá, quem que pode estar lendo? Lucas Fernandes. Júlia, lê 23 de junho. Leio, Sor. Peru. Terremoto de magnitude 7,9 no sul do Peru deixa mais de 100 mortos e 70 mil pessoas sem casa. Também foram registradas réplicas no oeste da Bolívia e norte do Chile. Ou seja, acabou sendo afetado, né? Porque dependendo aconteceu aqui, acaba alguns lugares também sendo afetado. Lucas Henrique, 21 de janeiro. México, tremor de magnitude 7,8. Sacode o litoral do Pacífico na região oeste do México, deixando 29 mortos e mais de 300 feridos. Já leu o dia aqui do Chile para nós, 14 de junho de 2005? 14 de junho de 2005. Chile. O norte do país, na fronteira com o Peru e a Bolívia, se vê afetado por um terremoto de magnitude 7,9, que deixa 11 mortos. Isso. 16 de abril de 2006, Equador, tremor de magnitude 7,8 na costa do Pacífico, no Equador, deixa mais de 200 mortes e 600 feridos, além de consideráveis danos materiais em várias províncias do país. 12 de janeiro de 2010, o Haiti, tremor de magnitude 7 destrói uma grande parte da capital Porto Príncipe e deixa 200 mil e 250 mil mortos. Então, entre 200 e 250 mil. Eles não conseguiram, vamos lá ver a quantidade exata. 300 mil feridos e mais de 1 milhão de pessoas sem casa. Vamos pensar um pouquinho. Então, quer dizer, quase a população de Jundiaí, né, mortos, e mais a população, por exemplo, de Campinas sem casa. Isso dentro de uma ilha, então foi uma devastação tremenda, né? A Josi mesmo, quando fala, né? Teve gente que ficou, a Shelly, por exemplo, ela estava lá, ela era pequena, vamos falar igual ela falou, eu era moça na época, né? Bem, vamos falar assim, nova, e ela ficou basicamente 3 dias sem atendimento, porque não tinha como ser atendido, né? Devido ser vamos falar assim, um lugar que teve uma devastação tremenda, tá bom? Texto 2, falha de San Andreas. Quem poderia estar lendo? Vitória? Eu leio. Vamos lá então, Luca, rapidinho. Tá bom. A falha geológica de San Andreas, que corta de norte a sul o estado americano da Califórnia, é uma das mais estudadas do planeta e também a mais temida dos Estados Unidos. O que muitas pessoas não sabem é que pouco mais ao norte, em frente à costa noroeste do país, existe outra falha geológica que, segundo cientistas, em um futuro próximo poderá provocar um terremoto maior do que teve origem na falha de San Andreas em 1906. E devastou a cidade de São Francisco. A falha submarina de Cascadia, que com mais de 1,1 quilômetros, vai desde a província canadense da Colômbia Britânica até o norte da Califórnia. A Cascadia está na zona de subdução da placa de Juan de Fuca e a placa da América do Norte. E até o meio da década de 80, os cientistas não tinham total consequência do perigo de que ela apresentava. Esta falha submarina é capaz de provocar tremores de uma magnitude acima dos 9 graus, acompanhados de tsunamis parecidos com o que arrasou a costa do norte do Japão em 2011. O desconhecimento sobre o perigo que representa a falha de Cascadia foi demonstrado há poucos dias, depois da publicação de um artigo sobre ela na revista The New Yorker. Neste artigo, vários pesquisadores informam que nas próximas décadas,
Esperam que a ruptura da falha de Cascadia provoque nos Estados Unidos, de Washington e Oregon, o que poderá ser a maior catástrofe natural da história dos Estados Unidos. Tá, então assim, tem até um filme que mostra, que fala, por exemplo, sobre a falha de San Andreas, né? Onde mostra que seria uma rachadura, uma ruptura, né? No estado da Califórnia, né? Porém, o que acontece? Eles já estão estudando, vamos falar assim, sobre, né, a falha de Cascadia, que pode provocar, ou seja, pode ser muito maior do que a de San Andreas. Então, a gente tem que ficar atento a respeito disso, tá? O que é uma ruptura? É como se fosse uma rachadura, por exemplo, no relevo, devido a quê? Né? As movimentação das placas tectônicas. Então, isso pode ocasionar, tá? Agora, a página 17. Localize no mapa a seguir cada um dos países citados no texto 1 e 2. Então, texto 1, né? Se a gente parar para pensar aqui, né? Ele começa a falar dos Estados Unidos, né? Ele começa a falar de Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, né? Brasil. Depois ele cita também aqui El Salvador, Peru, México, Chile, Equador e Haiti, né? Isso foi no texto 1. No texto 2, ele cita, por exemplo, quem? Né? De novo, os Estados Unidos. Depois ele cita quem mais, né? Então, fala do Japão, né? Então, ele vai citando, né, alguns lugares. Então, aqui, ó, como a questão que aconteceu no Japão e tudo mais. Então, vocês precisam pode até grifar o nome desses países e depois vocês localizarem esses países aqui no mapa. Então, nós temos Estados Unidos, aí nós temos o Peru, né? Então, vai citando o Chile, o Japão. Então, são alguns lugares até para a gente perceber o que acontece, o que tem nesses lugares que acontece mais tremores de terras, que são mais. Será que aonde tem encontros de placas tectônicas, o que pode estar acontecendo? Aí a gente pode estar falando, olha lá na questão B, que relações podemos estabelecer entre o mapa com a localização dos terremotos e o relevo da América? Ou seja, que, olha lá, observamos que os fenômenos descritos nos textos ocorrem nas áreas montanhosas do continente americano. Então, são nessas regiões que acontecem mais os tremores de terra, né? Depois, a questão C. Por que esses fenômenos geológicos ocorrem com tanta frequência na costa oeste da América? Porque é a área de contato entre placas tectônicas. Então, é onde se tem o quê? O maior encontro de placas tectônicas. Então, dá para a gente citar a respeito disso, tá bom? Vamos lá, rapidinho? Então, aqui no mapa é mais para vocês marcarem, pode circular o nome dos países, por exemplo, que aparecem lá. E depois responder essas duas questões. Professor, Oi, pode falar. agora veio uma dúvida aleatória na minha cabeça. Para formar as montanhas, tem que acontecer. São em lugares que tem a junção de duas placas tectônicas. Pode falar. Mas e tipo, a serra, que não tem. Porque, tipo, tem a Serra do Japi aqui mesmo. Isso. Não tem uma divisão de placa tectônica aqui. Não tem uma divisão, mas o que acontece? Então, como se forma a serra? Vamos dar um exemplo. Quando ela se tem, vamos falar assim, quando ela se encontra, né? E aí o que acontece? Automaticamente ela vai tendo os desdobramentos. Depois eu vou mostrar, eu até coloquei um desenho na revisão para vocês darem uma olhada, né? De como que acontece os dobramentos, né? E aí o que acontece? Uns com maior intensidade, outros com menor intensidade. É claro que na junção das placas tectônicas vai ser com maior intensidade. Então, aonde acontece pode aumentar. Nos lugares mais afastados, isso também pode acontecer, mas às vezes de uma questão menos intensa. Então é aonde se formam as serras, né? Principalmente, vou falar, os lugares mais distantes. Então é onde o relevo, por exemplo, ele está mais acessível e ele acaba formando. Isso, gente, nós estamos falando da coisa de 400, 500 milhões de anos atrás. Não é uma coisa tão simples. É igual eu já devo ter falado para vocês. O que acontece muitas vezes? A gente pensa, às vezes, do que
que essas formações elas acontecem do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Eu vou dormir, amanhã vai acontecer. Não, gente, isso é com o passar dos anos, tá? E não é anos, vamos falar assim, um século, uma década. Às vezes milhares de anos, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Oi, pode falar. Mas então, o Brasil, ele não tem aquelas montanhas grandes. Não. Só mais serras, lugares mais altos, que às vezes a gente pode falar que são, vamos falar assim, encontra com mais facilidade nas regiões de planaltos, tá? Não é à toa que, por exemplo, onde tem o planalto, por exemplo, né, da Borborema, a questão da Serra da Mantiqueira, que são esses lugares mais simples, tá bom? A tarefa 18. Lembra que eu já comentei com vocês o que vocês devem fazer, tá? Então, marquem isso para a aula que vem. Vou fazer a revisão com vocês rapidinho para a gente entrar na correção dos mapas, tá bom? Senão não vai dar tempo. Conteúdo do terceiro bimestre, gente, ele é imenso, viu? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão a gente não consegue ver tudo, tá? Olha lá. Regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude costumam apresentar climas mais frios, em função da menor pressão atmosférica existente nesse tipo de ambiente. O tipo de relevo que registra a ocorrência dos fenômenos acima apresentados é de cadeias de montanhas. O que a gente está falando aqui? Ó? As regiões que apresentam níveis muito elevados de altitude, que são aqueles lugares mais altos, como a Montanha Rochosa, a Cordilheira dos Andes e tudo mais, tá? Aí eu coloquei um desenho aqui que retrata uma planície, tá? Para vocês darem uma olhada. Esse desenho também vai estar na atividade do Moodle dessa semana, tá? A fisionomia retratada na foto acima é naturalmente típica de regiões de planície, por estar em um relevo aplanado, né? Que não propicia o escoamento em velocidade dos cursos d'água, resultante da formação de meandros, ou seja, a questão desses rios neste formato. O tectonismo é definido como um movimento lento e prolongado da crosta terrestre, resultante da movimentação do magma pastoso. Observe a figura abaixo. Olha, Maria, que você estava perguntando para mim, tá? Então, por exemplo, tem lugares que ela vai ficar mais alto, tem lugares que ela vai ficar mais baixo. Não necessariamente é só na junção das placas tectônicas. Isso pode ocorrer, vamos falar de uma forma geral, tá? Então, a formação causada pelo tectonismo é o resultado do movimento de compressão lateral sofrida por uma determinada área de rochas não resistente, o qual recebe o nome de dobras, né? Então, aqui tem uma serra, aqui tem outra, e aí a gente vai. Aqui eu coloquei só um exemplo, né, de como que se dá essa movimentação, né? Então, naquela época, quando estava se formando que o magma ainda era um magma pastoso, ela tem a tendência de se formar desse jeito, tá? Os agentes de formação do relevo reúnem uma série de elementos físicos e naturais que alteram o modelado da superfície terrestre, fazendo com que ela modifique as suas estruturas, ganhe novas formas e sofra diferentes impactos ao longo do tempo. De certa forma, podemos dizer que tudo que vemos na superfície é fruto direto ou indireto da ação de algum agente transformador do relevo. A água, o vento, os seres vivos e os eventos climáticos e meteorológicos. Esse tipo de evento, então, são o quê? São eventos relacionados que é um agente externo. Que tipo de agente seria esse? Endógenos ou exógenos? Lembra que eu perguntei para vocês lá atrás. O que é? Se é de dentro para fora, é o quê? Vocês têm aí na... Eu só confundi. Isso, de dentro para fora é o quê? Eu acho que é o... Endógenos. Endógenos. De fora é o exógeno. Então, presta atenção nisso. Então, fala dos eventos. A primavera pode ser uma época de risco para se aventurar em terrenos montanhosos. À medida que as temperaturas derretem o gelo do inverno, pedaços de rocha recentemente fraturados caem sem aviso e pode até iniciar o deslizamento de rocha.
Os pedaços de rochas que caem podem fisicamente se estilhaçar no impacto. O processo acima relatado indica uma ocorrência de intemperismo físico pela quebra das estruturas por dilatação térmica, que é um evento climático, que também é um evento exógeno, ou seja, externo. Tá? Então a gente falou sobre os tectonismos, a gente falou sobre os eventos, né, externos, falamos sobre as unidades do relevo e tudo mais. Tá? Vocês querem dar um print na tela? Vou deixar desse jeito. E depois desse jeito. Conseguiu? Consegui, sir. Obrigada. Tá. Qualquer coisa vocês colocam no grupo. Qualquer coisa vocês colocam no grupo. Eu não sei se a Estela ainda continua. Tá, Estela? Oi, sir. Eu consegui Tá tirar bom. print. Então tá bom, então, tá? Aí vocês dão uma olhada, porque pode estar ajudando vocês, tá? Vamos lá rapidinho. Cauane, mostra a atividade para nós, o mapa. Isso. O que você colocou aí? Qual foi o critério que você usou? Eu usei o desenvolvimento humano. Tá bom. Mas é o IDH? Isso. Tá bom. Maria, você? Eu usei o DIT, sir. Divisão Internacional do Trabalho. Muito bem. Sim. Guilherme Silvério fez. Lucas Henrique. O que você usou? Qual foi o critério, Luca? Senhor, eu usei o IDH também. Tá. Luana, você? Sir, eu fiz Tá. da América. A divisão das Américas. E qual critério você usou? A divisão das Américas. América Você- do Norte, Central e do Sul. Tá, não. Esse aí é aquele mapa lá. E o outro que pediu para fazer lá, o mapa branco lá do final. Ah, tá, lá atrás. Tô achando que é esse. Peraí. Não, o outro. Esse aqui. Isso. Eu não lembro o nome dele, peraí. Ah, tá aqui em cima. Peraí, sir. Achou? É que eu não lembro. Ah, eu fiz esse aqui, ó. Divisão Internacional do Trabalho. Daí, Isso, a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Muito bem. Jimenez? Calu? Quem eu? Tá, você fez o mapa? Fiz sim. Então mostra para nós. Lívia, já fica no jeito para você mostrar. Depois da Estela, rapidinho. Caraca, deve. Perdi. Tá, então vamos lá. Lívia, você. Senhor, eu não sei se está certo. Eu fiz da divisão socioeconômica. Tá, e o que você colocou? Coloquei América Anglo-Saxônica e América Latina. Então, mas aí estava pedindo para a questão econômica, tá, Lívia? Ah, então tá errado. Isso, aí qualquer coisa, se você tiver outro, você pode tentar fazer, não tem problema. Tá, Estela, você? Peraí, deixa eu virar a câmera. Senhor, eu fiz a divisão do DH, só que eu fiz em símbolos. Eu fiz em símbolos de tracejados, os pontos e as linhas. Tá, muito bem. Isabela, você? Júlia? Oi, senhor. Peraí. Senhor, eu fiz sobre a... Calma. Especialização centro-periferia. Ah, tá. O que estava no centro, o que estava na periferia e tudo mais. Muito bem. É. Deixa eu falar. Quem tirou print, qualquer coisa, coloca lá no grupo de vocês, tá? Da atividade. Lucas, quer mostrar? Fernandes? Tá.
Então, pessoal, beijos para vocês. Até sexta-feira. Se cuide, tá? Um beijo, tá? Tchau, tchau. Beijo. Beijos, Bom final de Wesley. semana. Tchau, tchau. Obrigado, meus anjos. Deus abençoe. Amém.